Oi! Hoje vou iniciar a minha fala com uma frase de Charles Chaplin. Não se mede o valor de um homem pelas suas roupas ou pelos bens que possui. O verdadeiro valor do homem é o seu caráter, suas ideias e a nobreza dos seus ideais. Sendo assim, na vida, as expectativas que a maioria das pessoas tem são formadas pelo modo de ser de cada um. Esse é revelado através das suas características individuais, que são chamadas de traços, entre os quais, em alguns momentos, fazemos opções no estilo de roupas, acessórios, estilo de casa, entre outras. Já os traços que independem da nossa vontade diz respeito à personalidade como modo de pensar e agir. Como mencionei no programa anterior, muitas são as impressões que formamos a respeito de uma pessoa. Assim, os relacionamentos se desenvolvem e se aprofundam. São necessários meses ou anos para termos uma opinião sobre alguém. Com o tempo, passamos a enxergar com mais precisão os padrões de comportamento de uma pessoa. Pois bem, para aprofundarmos um pouco mais sobre o que vemos e presenciamos, trouxe hoje o tema caráter. Caráter é o modo de ser de cada um, de sentir, de agir no plano individual e ou de um grupo. É o conjunto de traços psicológicos. Isso tudo forma o temperamento de uma pessoa ou de um grupo. Já o caráter é uma palavra originada de um verbo grego que significa gravar, firmeza. Isso significa que a moral é uma marca que se expressa através da natureza interior. É o que somos de verdade, sem nenhuma máscara. O caráter se desenvolve ao longo da vida. Através dele fazemos escolhas e vamos definindo o nosso comportamento. Caráter é a nossa força moral e ética, aquilo que guia nosso comportamento de acordo com os valores e princípios adequados. Isso explica por que a liderança pode ser definida como caráter em ação. Podemos dizer então que caráter seja a soma de nossos vícios, hábitos e virtudes. Com o discernimento, podemos optar por fazer o bem e amar o bem. Todas essas características incluem não só o que herdamos de nossa família, inclui também as experiências, a educação que vamos experienciando dia a dia. Todos esses elementos são fundamentais, mas não podemos esquecer que a formação final do caráter de uma pessoa está em nossas mãos. Mesmo com os determinantes descritos, o caráter é a vitória, é o resultado da nossa determinação face aos componentes emocionais. Não tem como querer validar o comportamento de uma pessoa se não buscarmos uma explicação nos papéis que assumimos na nossa vida. Somos um palco ambulante, um quebra-cabeça a ser desvendado. Cada qual com suas manias, jeito, traços. Sem saber mais sobre a pessoa, é impossível conhecê-la. Cada traço é importante para ter um padrão de desenvolvimento. Os traços são como faróis que indicam a direção, mas é preciso considerar que nem todos apresentam as mesmas características. Cada qual com suas manias, jeito, traços. Sem saber mais sobre a pessoa, é impossível conhecê-la. Cada traço é importante para se ter um padrão de desenvolvimento. Os traços são como faróis que indicam a direção, mas é preciso considerar que nem todos apresentam as mesmas características. Contudo, é muito difícil manter-se fiel a uma conduta quando convivemos num ambiente sem o mínimo de dignidade, respeito e ética. Estamos acompanhando as últimas notícias de corrupções que vêm abalando o cenário político e as nossas vidas. Observamos que os que trilham o caminho errado, muito mais do que com a impunidade, são agraciados sem serem punidos. Fatos estes que vêm estimulando a prática cada vez mais intensa da desonestidade. Confúcio já dizia que, quando encontramos pessoas de valor, devemos pensar em como podemos ser iguais a elas. E quando encontramos pessoas sem caráter, devemos nos voltar para o nosso interior e examinar o que se passa lá dentro. Nenhuma qualidade humana é mais admirada e exaltada do que a sinceridade, o respeito. Padrões estes que estão acima de tudo, inclusive dos meios ilícitos, para prosperar financeiramente ou até mesmo
a concretização de um sonho. Todavia, o enriquecimento com a perda da honra, menos do que uma vitória, é uma derrota moral, e o que mais desonra o ser humano é o seu caráter. Não há dinheiro que pague a felicidade de saber que os amigos e conhecidos sabem com certeza que somos um homem de caráter e moral implacável. Todos se orgulham. Quando se tem esta certeza, tudo fica mais bonito, sereno. É um sentimento de muita emoção. É extremamente compensador gozar tal conceito, mesmo que com custos de grandes sacrifícios. Até porque dele colheremos os melhores resultados morais, financeiros e econômicos. O homem digno não procura oportunidade ou sucesso desesperadamente, pois estes são bênçãos de uma conduta reta que afloram naturalmente na vida dessas pessoas. É claro que exige decisão, esforço e determinação, mas são atitudes altamente compensadoras. E obviamente exigem trabalho e planejamento, mas sem pisar no semelhante ou desejar o seu mal. A falta de solidariedade é a maior demonstração de falta de caráter e muitas vezes um atalho maligno que o homem procura na busca das suas metas, quase sempre egoístas, desvia do caminho correto e do amor. Por isso, temos que estar atentos, pois a primeira coisa que a maioria de nós nota numa pessoa é a aparência física e a linguagem. Estas podem revelar muita coisa, mas raramente são consideradas confiáveis do comportamento humano. Quase todos os aspectos da aparência e da linguagem podem ter significados muito diferentes. Embora possam se sobrepor, elas são aspectos muito diferentes do caráter de uma pessoa. Até certo ponto, podemos escolher e determinar o que queremos usar. Entretanto, a maior parte do que aparentamos está fora do nosso controle. Todo homem de caráter é um exemplo a ser seguido e admirado. Portanto, mudar requer comprometimento. Se somos líderes de nós mesmos, temos que ser líder em potencial. Temos que recomeçar sempre e dar um outro final para as nossas escolhas. Delas dependerão, com certeza, a nossa integridade. Não podemos esquecer que o traço mais forte para liderar é a força do caráter. Logo, qualquer traço que se desvie do seu caminho, do que dito normal, segundo os padrões aceitos, merece atenção especial. Temos que avaliar a situação e o momento que ela se apresenta. Não podemos medir o comportamento das outras pessoas segundo nossas próprias atitudes, mas conforme os valores aceitos socialmente. Qualquer discrepância entre a imagem que uma pessoa demonstra em público e aquilo que ela revela no ambiente mais particular pode abrir os seus olhos. Todos conhecem aquele velho ditado: diga-me com quem andas, que te direi quem és. Você, como tem sido o seu caráter? Tem se dado conta das muitas atitudes que vem manifestando? Estas têm somado para contribuir com um novo homem capaz de se sensibilizar com a atual conjuntura e atuar nela visando melhorias com condições de vida mais digna? Não? É hora de recomeçar, não perca mais tempo. Termino essa exposição com a frase de Aristóteles: a virtude moral é uma consequência do hábito. Nós nos tornamos o que fazemos repetidamente, ou seja, nós nos tornamos justos ao praticarmos atos justos. Controlados são praticados atos de autocontrole, corajosos ao praticarmos atos de bravura. Próxima semana retorno com a cobertura do lançamento da minha nova marca, Clínica de Psicologia e Assessoria Multifuncional, Vida em Foco. Me aguardem. Até lá!